Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o Tiago e hoje vamos falar sobre empréstimos bancários. Um empréstimo tem em conta o valor temporal do dinheiro, que falámos em vídeo anterior. Portanto, num empréstimo normalmente temos o seguinte: temos um determinado valor recebido hoje, o valor que pedimos emprestado, e depois temos N prestações, N pagamentos, na maioria dos casos mensais. Atenção, porque este é o caso mais comum, mas existem variantes que alteram o esquema e o raciocínio do empréstimo, e as prestações do empréstimo variam devido a alguns fatores: montante, tempo e taxa de juros. Isoladamente, se o montante ou a taxa de juros aumentarem, então o valor da prestação também vai aumentar. Por outro lado, se alargarmos o prazo do empréstimo, a prestação irá diminuir. Vamos a um exemplo para vermos um pormenor importante. Imaginem que querem contrair um empréstimo de 100 mil euros para comprar uma casa e que a taxa anual nominal é de 5%. Vocês têm duas alternativas. Se optarem pela alternativa A, a duração do empréstimo é de 15 anos e ficarão com uma prestação de 790 euros e 79 cêntimos. Por outro lado, se optarem pela alternativa B, o prazo do empréstimo será de 30 anos e ficarão com uma prestação de 536 euros e 82 cêntimos. Uma diferença superior a 250 euros em cada prestação mensal. Sabendo isto, qual escolheriam? Provavelmente muitas pessoas optariam pela alternativa B, pelo prazo de 30 anos, porque a prestação é consideravelmente inferior. E de facto, em alguns casos até poderá fazer sentido, até poderá ser o mais indicado, mas vamos ver mais alguns dados. Optando pela alternativa A, o valor total de juros suportados seria de 42.342 euros e 85 cêntimos, enquanto a alternativa B implicaria o pagamento de 93.255 euros e 79 cêntimos de juros durante todo o prazo do empréstimo. Portanto, optando pela alternativa B, pagaríamos mais cerca de 50 mil euros de juros face à alternativa A, num empréstimo de 100 mil euros. Possivelmente, estes números fariam com que algumas pessoas que optaram pela alternativa B mudassem de ideias. O que é que se pretende com este exemplo? Pretende-se alertar as pessoas para a importância de não olhar apenas para o valor da prestação no momento de contrair o empréstimo. Alertar as pessoas para a importância de fazer uma análise mais profunda. Em alguns casos, devido às condições de vida, por exemplo, poderá fazer sentido ficarmos a pagar um pouco menos, ou seja, a optar pela alternativa B no exemplo que acabamos de ver. Mas, havendo folga no orçamento para suportar a prestação mais alta, a prestação da alternativa A, se calhar algumas pessoas até preferem ficar a pagar mais 250 euros por mês e liquidar o empréstimo mais cedo, pagando menos 50 mil euros de juros. Outra variável muito importante no empréstimo para determinar a prestação de um empréstimo é, como já disse, a taxa de juros. A taxa anual nominal, como já foi falado num vídeo anterior, resulta da soma da Euribor com o spread. E a Euribor subiu bastante ao longo de 2022 e 2023, com várias famílias a sentirem o efeito dessa subida nas prestações dos empréstimos. Mas atenção, que o impacto da subida ainda não terminou. Vamos ver um exemplo que reflete o efeito da subida de Euribor na prestação de um empréstimo. Um jovem casal contraiu um empréstimo de 150 mil euros para a compra de casa em setembro de 2021. Duração 30 anos, ou seja, 360 prestações, taxa anual nominal, Euribor 12 meses, mais 1,25%, que é o spread. Estas são as médias da Euribor 12 meses de agosto de 2021, agosto de 2022 e agosto de 2023. A média de um determinado mês é o valor que vigora no mês seguinte. Portanto, tendo estes valores em conta, a tabela mostra o valor da prestação a partir de setembro de 2021, a partir de setembro de 2022, após a taxa ser revista e atualizada, e a partir de setembro de 2023, após a taxa ser novamente revista e atualizada com o valor mais recente da Euribor 12 meses. Para além dos valores da prestação, podemos perceber qual a parte de juro e qual a parte de amortização do valor da prestação, sendo que amortizar é devolver o capital que pedimos emprestado. Reparem que a subida da prestação de 22 para 23 é muito superior à que aconteceu de 21 para 22. E reparem nos valores de juro e amortização. Vamos ver em forma de gráfico para ser mais intuitivo. Reparem que a prestação sobe muito, mas a componente do juro sobe muito mais e a amortização desce. Ou seja, estamos a pagar mais todos os meses, mas estamos a devolver menos em cada prestação.
Isto acontece pela subida da taxa de juro, que aumenta muito o peso da componente do juro e então o valor da amortização sofre ajustes e diminui. Portanto, recomenda-se cuidado a quem tem revisão e atualização de taxa nesta segunda metade do ano. Procurem perceber quanto subirá a vossa prestação, porque poderá subir mais do que estão à espera e convém não serem apanhados desprevenidos. Mas no momento em que a Euribor tem subido tanto, seria interessante atenuar esse efeito de alguma forma. Como podemos tentar fazê-lo? Renegociando o spread. Se conseguirmos, de alguma forma, mostrar ao banco que representamos menos risco, é possível que consigamos um spread um pouco mais baixo. Por exemplo, poderá ser interessante perceber quanto baixará o spread consoante a entrada inicial, ou seja, se fazendo um pagamento inicial considerável, poderemos ter um spread mais baixo. Se tiver sido assinado um contrato sem termo, já depois do empréstimo ter sido contraído, poderá ser interessante dar essa informação ao banco e tentar perceber se é possível ter algum benefício em termos de spread. Para além disso, se existir a possibilidade de fazer um depósito a prazo e colocá-lo como garantia, também isso poderá permitir obter um spread mais baixo. Por outro lado, de modo a baixar o valor da prestação, poderá ser extremamente interessante a hipótese de amortizar dívida. Portanto, devolvermos antecipadamente uma parte ou a totalidade do valor que ainda estiver em dívida. E esta alternativa pode ser muito mais interessante do que constituir um depósito a prazo com o objetivo de baixar o spread. Porquê? Porque a taxa do empréstimo deverá ser consideravelmente superior à taxa do depósito a prazo, pelo que fará mais sentido amortizar dívida, devolver capital, do que constituir um depósito a prazo. Também podemos procurar alargar o prazo do empréstimo para a prestação baixar. Mas não esquecer que, desta forma, o valor total de juros será superior, tal como ficou evidente no primeiro exemplo apresentado neste vídeo. E claro, nunca esquecer, consultar vários bancos, comparar e perceber qual deles de facto tem a melhor oferta. Estas são apenas algumas sugestões, mas não são as únicas alternativas. Mas, na verdade, o conselho mais valioso talvez seja não contrair muitos créditos, principalmente se forem de valores completamente fora da nossa realidade. Gerir bem a parte do endividamento é meio caminho andado para a situação financeira de uma pessoa ser boa e, consequentemente, para que se realizem sonhos e concretizem objetivos. Na esmagadora maioria dos casos, o crédito, o endividamento, não é o caminho certo para a realização de sonhos e para a concretização de objetivos. E para terminar o vídeo, deixo o seguinte desafio. Para que a prestação mensal de um determinado empréstimo seja inferior, eu posso, opção A, aumentar o prazo do empréstimo, porque pagarei menos juros ao longo do empréstimo. Opção B, aumentar o prazo do empréstimo, embora venha a pagar mais juros ao longo do empréstimo. Opção C, diminuir o prazo do empréstimo, porque pagarei menos juros ao longo do empréstimo. Opção D, diminuir o prazo do empréstimo, embora venha a pagar mais juros ao longo do empréstimo. A opção E, nenhuma das anteriores. Deixem uma resposta nos comentários e vamos falar um bocadinho mais sobre dinheiro. Muito obrigado, um abraço e até à próxima.